Olá, que bom estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Edson Grandizoli, eu sou professor e atuo também como consultor na área de educação para a sustentabilidade. E é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a temática que tem movido as minhas ações, os meus projetos, também a minha vida pessoal, que é a temática da sustentabilidade, um tema tão contemporâneo e tão importante para todos nós. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui para passar uma breve apresentação para vocês, para a gente poder refletir e dialogar um pouquinho sobre essa tal sustentabilidade. O título da minha fala, do nosso diálogo aqui, é o que é sustentabilidade. A ideia não é absolutamente passar uma série de conceitos, de definições para vocês, mas promover um caminho de reflexão crítica a respeito dessa ação, dessa palavra, desse conceito tão utilizado e tão presente, e cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é a ideia de sustentabilidade. Eu sempre gosto de começar as minhas falas colocando um panorama sobre os múltiplos desafios que a gente tem enfrentado no nosso planeta, né? Eu estou chamando aí de desafios de ordem socioplanetária. Então, quais são esses desafios, alguns desses desafios de ordem socioplanetária? Perda de biodiversidade, as mudanças climáticas, né, que a gente tem chamado de emergência climática, a escassez hídrica, que a maioria de nós, nas grandes capitais, em muitas cidades pelo Brasil e também no mundo, estamos enfrentando agora com a falta de chuvas, né? A falta de chuvas e o uso pouco consciente dos nossos recursos hídricos no dia a dia. Nós também, falar de escassez hídrica no Brasil é falar muito em conjunto, em parceria com também a crise energética que nós estamos enfrentando, afinal, boa parte da energia no Brasil vem de usinas que dependem de água, né? Usinas hidrelétricas, e também, impossível de esquecer, o desafio de ordem socioplanetária que nós ainda estamos vivendo, relacionado à pandemia da Covid-19, né? Todos esses desafios de ordem socioplanetária, em conjunto ou isoladamente, despertam nas pessoas diferentes sentimentos, né? E a maior parte desses sentimentos não são sentimentos positivos, né? Geralmente as pessoas têm sentimentos de preocupação, de ansiedade, de incerteza, muitas vezes de impotência, de não saber muito bem como agir em relação a esses desafios no seu dia a dia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E talvez, tão grave quanto esse sentimento, seja o sentimento de indiferença, né? Ter consciência, né? Enxergar que esses problemas são problemas coletivos e significativos, e você, por um motivo ou por outro, você acaba ficando indiferente a esses desafios, né? Talvez ficar indiferente seja um dos principais problemas que a gente tem na atualidade para justamente vencer esses desafios, superar esses desafios. Especificamente sobre emergência climática, vocês perceberam que eu marquei ali no meu slide anterior em vermelho, né? Eu gostaria de trazer um dado muito preocupante com relação a esses sentimentos advindos desses desafios, né? Recentemente criou-se o conceito de ansiedade climática ou ansiedade ambiental. Na literatura existem diferentes termos para definir esse sentimento, essa percepção que a gente tem com relação, em especial, à emergência climática, à ansiedade climática. Foi feita uma pesquisa publicada em 2020, em julho de 2020, na revista The Lancet Planetary Health. Inclusive, esse artigo está disponível gratuitamente e abertamente para todo mundo que quiser conhecer, né? No qual eles entrevistaram 10 mil adolescentes e fizeram várias perguntas relacionadas à percepção que eles têm desses desafios de ordem socioplanetária, e em especial as mudanças climáticas. Veja que os números são bastante preocupantes, né? 55% dos jovens dizem que terão, ou têm a percepção de que terão, menos oportunidades do que os seus pais. 65% declaram que os governos estão traindo as futuras gerações,
e traíram uma palavra muito forte dentro desse contexto, ou de qualquer outro contexto, né? E 75% afirmam que o futuro é assustador. Ou seja, né, toda essa questão da emergência climática, da mudança climática, tem despertado nos jovens um certo desalento, né, um certo desânimo e uma grande preocupação e uma grande ansiedade com relação ao presente e com relação ao futuro. Junto com todo esse quadro, que já é um quadro que nos preocupa bastante, né, que nos coloca à prova todos os dias, nós temos recentemente, talvez não recentemente agora, né, mas historicamente, na história recente da humanidade, a gente tem presenciado inúmeros movimentos de negação da ciência, o que acaba colaborando de forma decisiva para a resolução daqueles desafios que eu acabei de apresentar para vocês. Então, nós temos aí movimentos bastante consistentes, com várias pessoas, né, que negam as mudanças climáticas, que não acreditam que as mudanças climáticas existam. Esse grupo é chamado de climatocéticos ou negacionistas climáticos. Nós temos aí um grupo que acredita que a Terra é plana, né, que são os terraplanistas, um movimento bastante curioso aí, que ganhou bastante força nos últimos anos, né, de rever aí a geografia da Terra, né, como a Terra como um disco, como um plano, né, apesar de todas as evidências que a gente já tem de que a Terra é esférica, né, é um corpo esférico no espaço. Outro movimento que preocupa bastante, né, especialmente relacionado às pandemias, e à pandemia da Covid-19 em especial, que são os movimentos anti-vacina, pessoas que se negam a serem vacinadas, o que é bastante grave, não só do ponto de vista individual, né, todo mundo tem o direito de querer ou não ser vacinado, né, mas a gente não pode colocar a questão da vacina única e exclusivamente num plano individual, né, quando a gente fala em vacina, a gente está falando de saúde coletiva, saúde planetária, então é muito importante que as pessoas realmente se vacinem, né, especialmente nesse momento e nessa pandemia tão grande e que já vitimou tantas pessoas, que é a Covid-19. E um movimento que já não é tão recente, né, que é um movimento que nega a evolução das espécies, né, um movimento anti-evolucionista, né. Então, todo esse quadro, né, uma coisa se soma à outra, né, os desafios que se tornam cada vez mais graves, em conjunto com grupos e muitas vezes grandes grupos de pessoas que negam a ciência como caminho de solução para esses desafios. Só para vocês entenderem, eu sempre gosto de trazer essa figura para mim é muito didática, né, que existem inúmeros indicadores planetários que mostram que o impacto humano, aí um impacto humano de diferentes formas, né, de diferentes intensidades, de diferentes ritmos, né, está afetando diretamente a saúde do planeta, vamos dizer assim, né? E um desses indicadores que mostra a intensidade desse impacto é o dia da sobrecarga. Se você não conhece, eu vou explicar um pouquinho para você, né? O dia da sobrecarga, ele é baseado na pegada ecológica dos países, ou seja, né, quanto que os países, a velocidade e a intensidade que os países exploram os recursos naturais do planeta, ao mesmo tempo que retornam para ele resíduos e lixos, os quais o planeta tem que de alguma forma metabolizar, né, degradar esses resíduos e esse lixo que é produzido às milhares, milhões de toneladas todos os dias. E eles fazem esse cálculo da pegada dos países, né, e colocam os países dentro desse círculo que você está vendo aí com o planeta Terra, né, esse dia da sobrecarga se refere a 2019. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, que está aqui, vamos começar pelo Brasil aqui, né? O Brasil, por exemplo, o dia da sobrecarga no Brasil aconteceu em 2019, no dia 31 de julho. Ou seja, a partir do dia 31 de julho, o Brasil, ele ultrapassa o limite do planeta de fornecer recursos e metabolizar resíduos. Então, a partir dali, se a gente fosse fazer um paralelo financeiro, a Terra estaria entrando no cheque especial, vamos dizer assim, né? Se todo mundo se comportasse como os brasileiros, nós entraríamos no cheque especial
no dia da sobrecarga, a partir do dia 31 de julho. Veja que o país que mais impacta o planeta, né, do ponto de vista de sobrecarga, é o Catar, ou seja, a partir do dia 11 de fevereiro, o Catar já entra no cheque especial, né, ele já usou todos os recursos e já produziu tudo que poderia produzir de resíduos, e a partir dali ele já precisaria de mais um planeta Terra para sustentar as suas necessidades. E o país que está aqui no final, né, a Indonésia, que é o país, vamos dizer, entre aspas, mais sustentável, pelo menos em 2019, né, que entra no cheque especial lá no finalzinho do ano, no dia 18 de setembro. Então, veja que esse gráfico, se você não conhecia esse indicador, o dia da sobrecarga, é um gráfico muito interessante para você trabalhar e mostrar aí um indicador planetário de impacto bastante significativo, né? E, frente a esses impactos, frente a todos esses movimentos, frente a todos esses desafios, nas últimas décadas tem se falado muito em buscar a sustentabilidade, seja a sustentabilidade individual, coletiva, do país, planetária, e sustentabilidade é uma palavra que cada um interpreta da sua maneira. Não existe, apesar de muita gente falar o conceito de sustentabilidade, sustentabilidade a rigor não é um conceito, porque ela não tem uma definição única, não tem um significado único. Nessa direção, eu selecionei para vocês ali um trecho de um livro que se chama Education for Sustainability, do John Huckel e do Stephen Sterling, que eles trazem justamente essa frase: como liberdade, justiça e democracia, sustentabilidade não possui um único significado, né? Se você perguntar para pessoas em diferentes países, em diferentes situações, o que é liberdade, o que é, para definir liberdade, definir justiça, definir democracia, definir sustentabilidade, cada uma das definições vai levar em conta a sua história de vida, a sua cultura, as suas tradições, a sua trajetória no mundo, como que ela foi, né? Então, sustentabilidade está muito relacionada a quem você é, onde você está, o que você tem feito e o que você fará, né? Por isso que é muito difícil definir sustentabilidade. Se você pega, entretanto, e digita a palavra sustentabilidade no Google Imagens, você vai encontrar milhares de imagens que dialogam com a ideia de sustentabilidade. Então, eu vou deixar vocês olharem para esse quadro. Todas essas fotos eu peguei do Google a partir da pesquisa feita a partir da palavra sustentabilidade, e notem, vou dar para vocês aí alguns segundos para vocês olharem calmamente cada uma delas. Certamente você deve ter percebido que muitas delas têm coisas em comum, né? Eu diria que o principal em comum entre essas imagens é a associação feita entre sustentabilidade e meio ambiente, né? Então, a gente vê muito plantas, a gente vê muito a pessoa plantando, a pessoa cuidando da planta. O que aparece também aí em duas imagens é o símbolo típico da reciclagem, né, de ciclo de reciclagem, que tem relação direta com a questão do uso dos recursos naturais. Aquela mãozinha ali no meio, né, se esverdeando, né, sustentabilidade como ecologia, né, como cuidado do meio ambiente, né? Então, em geral, justamente as questões de meio ambiente que as pessoas associam a palavra, a ideia de sustentabilidade. E para além desses pontos que eu coloquei para vocês, dessas imagens, sustentabilidade, nesses casos, né, está muito ligada a ações individuais. Então, você vê a mão da pessoa cuidando da planta, a mão da pessoa ali junto com a mãe ou com o pai fazendo o plantio de uma muda, né? E essas ações individuais normalmente estão ligadas com essa visão de salvar a natureza e poupar os recursos naturais, né? Aí você deve estar se perguntando, mas não é isso? Sim, é isso, mas é isso também, né? Nós precisamos, e espero que a partir do nosso diálogo aqui, que a gente expanda essa reflexão com relação à ideia de sustentabilidade para além da natureza e para além dos recursos, né? Outra foto que aparece e que é muito significativa desses últimos anos aqui no Brasil, né, é justamente, de novo, essa ação individual daquele menino
tentando apagar ali um fogo na floresta, né? Nós temos visto aí nesses últimos anos, temos enfrentado uma grande perda de área florestal no Pantanal, na Amazônia, né? Principalmente por queimadas, né? E, de novo, essa foto reforça a questão da ação individual. De novo, a ação individual ela é importante? Sim, a ação individual ela é muito importante, mas nós precisamos criar uma nova cultura mais coletiva e menos individual, e a palavra certa aí, no caso, é individualista, né? É sobre isso que a gente vai dialogar um pouco mais nessa apresentação. Outra imagem que aparece no Google quando eu busquei sustentabilidade é essa ilustração que vocês estão vendo aí à esquerda, que para mim é uma ilustração muito boa para mostrar um pouco, de forma mais ampliada, a ideia de sustentabilidade. Veja que a questão da natureza não deixou de ser representada, tanto que a imagem em si é uma árvore, é muito interessante essa representação, mas os galhos, as ramificações, trazem questões relacionadas à energia, saúde, reciclagem, resíduos, cooperação, né? Então, nós temos aí uma multiplicidade de possibilidades, também ligada à natureza, né? Ligadas à visão de sustentabilidade. Então, aí, nesse caso, o que eu acho, as lições que eu tiro dessa imagem, que eu acho que são muito significativas, nesse caso, sustentabilidade está ligada a ações individuais, mas também coletivas, isso é muito importante. Aí existem nessa figura diferentes conexões entre processos e entre atores. Nós temos atores da área de energia, de mobilidade, de saúde, de resíduos, governos, reciclagem e assim por diante, né? Então, nós temos aí a visão de que o conjunto é importante, não só as ações individuais, né? Aí, também nessa imagem, a gente traz claramente também a questão da importância das novas tecnologias, mas não só das novas tecnologias, que às vezes parece que as tecnologias vão resolver todos os nossos problemas de sustentabilidade, o que não é absolutamente verdade. A gente precisa também buscar novos valores e novos comportamentos. É possível, olhando essa imagem, também entender que todos esses desafios já possuem, boa parte deles, já possuem soluções que poderiam ser implementadas imediatamente, hoje, e uma das coisas talvez mais significativas, né, é que o ser humano aí tem as mãozinhas, né, o ser humano é um agente tanto de impacto, mas também um agente fundamental de regeneração do planeta. Então veja que essa imagem, ela traz uma complexidade, uma visão de sustentabilidade bem mais ampla do que aquelas outras imagens da plantinha, do plantio da muda, né, da reciclagem de forma isolada, né? Então, a sustentabilidade ela tem que ser vista de uma forma um pouco mais sistêmica, essa é a palavra, né? De uma forma um pouco mais integrada. Associado ainda a essa visão integrada de sustentabilidade, eu gosto sempre de trazer essas duas imagens, porque quando se fala em sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, se fala justamente dessas múltiplas dimensões. E, em geral, essas múltiplas dimensões são três: a natureza, a sociedade e a economia. Veja que a ilustração da esquerda, que é muito utilizada ainda quando se fala em sustentabilidade, é justamente no ponto central, né, onde você une processos sociais, econômicos e naturais, que você encontra a sustentabilidade. Quando você, como é que eu posso dizer, quando você conjuga, quando você combina boas práticas, considerando essas três esferas, você encontra a sustentabilidade que a gente tanto deseja, né? Veja que essa imagem da esquerda, ela é chamada pelos especialistas de modelo de sustentabilidade fraca. Por quê, né? Uma das críticas a esse modelo de tripé, né, a esse modelo de tripé, é de que dá a impressão de que economia, sociedade e natureza são esferas que caminham de forma independente. E a gente sabe, no dia a dia, que isso não é absolutamente verdade. Às vezes pode dar a impressão, por esse modelo de sustentabilidade, que a economia pode crescer indefinidamente
independente da sociedade e da natureza. Então, esse modelo já existe, esse modelo, essa representação, sustentabilidade, nesse formato de tripé, já existem na literatura muitas críticas. E aí surgiu o modelo que vocês veem à direita, que é um modelo de sustentabilidade forte, que mostra justamente a interdependência entre essas dimensões. Ou seja, a economia, ela depende das sociedades ou da sociedade. Afinal, a economia é uma invenção das pessoas, né? E a economia e a sociedade dependem diretamente da natureza. Então, veja que esse modelo de sustentabilidade forte mostra que a economia não pode ser maior que uma sociedade ou não pode ser maior que a natureza. A sociedade não pode ser maior que a natureza. Afinal de contas, tudo que é utilizado pelas sociedades e, ao mesmo tempo, é usado pela economia, vem da natureza. Então, é muito interessante, muito importante vocês conhecerem esses dois modelos, porque até hoje muitas pessoas usam o modelo à esquerda, que é bastante criticado. O modelo à direita também não é perfeito, principalmente porque considera só 3 dimensões. Existem autores que já citam até 7 dimensões de sustentabilidade, como é o caso do professor Ignaz Sachs. Vocês podem procurar depois na internet um pouquinho mais sobre ele, mas é interessante vocês verem a comparação entre esses dois modelos, né? E aí, gente, acho que vocês já estão percebendo, né, que eu tenho o tempo todo mostrado para vocês que sustentabilidade tem que ser pensada de uma forma mais integrada, mais sistêmica. E a partir daqui eu gostaria de trazer para vocês uma linha de raciocínio prático, né, real, a partir de dados reais de pesquisas, de como, de pelo menos um pouco do quão complexo ou da complexidade que está por trás da ideia de sustentabilidade. Eu vou começar essa minha história falando um pouco da questão do consumo e do consumismo, o consumo faz parte da vida de todos nós consumimos coisas, desde o momento que você acorda até quando você está dormindo, a gente respira, a gente consome gases da atmosfera, mas existe um fenômeno social que é o consumismo, né, que é você consumir muito, né, é o consumo extremo de coisas supérfluas, de bens que a gente efetivamente não precisaria no dia a dia, fruto do desejo, né? Falar de consumismo, eu achei esse gráfico na internet, que é um gráfico também que mostra um indicador chamado pegada material global. Parece muito complicado, mas não é, não. Esse gráfico aí está mostrando, desde a década de 70, de 1970, até mais ou menos 2014, 2015, como determinados materiais, recursos naturais presentes na natureza, vêm sendo utilizados pelo ser humano. Então, veja que o verde é biomassa, o laranja são minérios não metálicos, como, por exemplo, petróleo, né? Minérios não metálicos, o cinza são os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, e o azul são os minérios metálicos. Veja que há claramente um aumento do consumo dos minérios não metálicos, também dos combustíveis fósseis, da biomassa, ou seja, a história recente das sociedades, né, a gente tem cada vez mais retirado recursos naturais para produzir bens de consumo, né? Aquela linha que vocês estão vendo ali, que representa 50 bilhões de toneladas retiradas da natureza, foi o que os autores desse estudo determinaram como um limite. E veja que nós já extrapolamos o limite para 3 desses 4 recursos naturais. Ou seja, nós estamos, de maneira gradual e acelerada, retirando cada vez mais recursos da natureza para fabricar bens de consumo, sustentando as sociedades de consumo e, em muitos casos, o consumismo. Então, esse gráfico ele é muito representativo e mostra para a gente aí o nosso impacto, a nossa pegada material sobre o planeta. Mas veja que falar de consumo e consumismo, do jeito que eu acabei de falar, coloca absolutamente todos os seres humanos dentro da mesma panela.
vamos dizer assim, né? Como se todos nós fôssemos iguais, como se todos nós tivéssemos o poder de consumo, de nos tornarem consumidores ou consumidores extremos da mesma forma. O que a gente sabe não é absolutamente verdade. Nós vivemos em um planeta, em sociedades, que historicamente têm cultivado uma ampla gama de desigualdades, né? Desigualdades, e uma dessas principais desigualdades, é justamente a desigualdade de renda, né? As pessoas ganham salários ou nem ganham salários, né? Muito diferentes umas das outras, dependendo daquilo que elas fazem ou não fazem, né? Ou deixam de fazer. E aí a gente pega esse gráfico, na verdade uma imagem do globo, né, uma ilustração, muito representativa dessas desigualdades globais. Esse gráfico, ele utilizou, né, para ser construído o índice de Gini, que é um índice relacionado à renda, né, o quanto que as pessoas ganham de dinheiro, né, pela sua prestação pela sua produção ou pela sua prestação de serviço. E olhando para esse gráfico e olhando para a escala que está ali à esquerda, quando o índice de Gini é zero, você tem um país, por exemplo, com igualdade total, ou seja, todas as pessoas ganham da mesma forma pelos trabalhos que desempenham. E 100, o número 100, representa desigualdade total. E ali em cima você tem a escala, né? Que aqui vai de 24 a 64. Né? Quanto mais para a direita, mais desigual é o país. Então veja que nós temos aí, né, pouquíssimos países que têm, que sustentam uma igualdade entre as pessoas do ponto de vista de renda. Né? São esses países, alguns países da Europa, aqui em azul claro, e a outra maior parte dos países são países que estão no índice de Gini de pelo menos de 30 para cima. Países extremos, né, que têm desigualdades extremas, 60, 64, 70, países aqui do sul do continente africano. O Brasil, né, que também se concentra aqui no índice de Gini entre 50 e 60, ou seja, que suporta uma grande desigualdade entre as pessoas do ponto de vista de renda. E essa é uma outra forma de pensar no planeta como um todo, que é justamente a desigualdade relacionada à pirâmide da riqueza global. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. Né? A pirâmide representa como a riqueza global está distribuída. Não é preciso entrar em detalhes da pirâmide em si, mas é importante perceber que existe uma pontinha aqui de mais ou menos 1,1% de pessoas que concentra quase 46% das riquezas do planeta. 43% a 46%, esses números variam. Se a gente pega esses 12% do topo, né, esses 11% das famílias, mais esse 1% das famílias, que dá 12%, a gente tem concentrado aí 85, mais ou menos 85% das riquezas que existem no planeta. E os outros 55% das pessoas que estão aqui na base concentram menos de 1,5% das riquezas. Essa pirâmide mostra claramente o nível de desigualdade, e esse gráfico, se eu não me engano, é de 2015 ou 2016, ele não é muito antigo. Veja que ele mostra a enorme desigualdade que nós temos alimentado no planeta. E aí fica que... Mas por que a gente está falando disso agora? Né? Justamente para fazer uma associação, e tudo isso tem a ver com sustentabilidade, né? A associação sobre o consumismo. Quem aí dessa pirâmide pode efetivamente consumir? Quem efetivamente aí seriam os consumistas? Né, pessoas que realmente têm um poder de compra, podem consumir tanto bens essenciais quanto bens supérfluos. Quer dizer, é uma pequena parte das pessoas que habitam esse planeta. E aí o que eu quero dizer com isso é que essa pequena parcela da população que concentra a maior parte das riquezas
é também diretamente responsável, já que elas que fazem uso da maior parte dos recursos naturais, dos materiais, são elas também responsáveis, diretamente responsáveis, por muitos dos impactos sobre os ecossistemas do planeta. Então, veja que consumo e desigualdade estão intimamente relacionados, totalmente relacionados. Especialmente quando a gente faz essa reflexão de quem está causando os principais impactos no planeta. Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Né? Então, é muito importante tudo isso, de novo eu repito, né? Tudo isso tem a ver com essa complexidade da busca pela sustentabilidade. E eu quero fechar esse raciocínio de complexidade falando de se não é o principal, um dos principais desafios socioambientais ou socioplanetários que a gente vive atualmente, já tem vivido, né, nas últimas décadas, que é a questão das mudanças climáticas, da emergência climática. Quando a gente pensa em emergência climática e a gente olha para esse gráfico, né, a gente vê que hoje, 2020, 2021, o planeta já aqueceu mais ou menos de 1 a 1,1 graus Celsius em relação a períodos pré-industriais, ou seja, começando ali o gráfico em 1850. Né? A emissão de gases de efeito estufa são as principais responsáveis pelo aumento das médias de temperatura do planeta. E aí, de novo, eu pergunto para vocês, de onde vêm essas emissões? Quem são os principais responsáveis, países ou indivíduos ou famílias responsáveis por essas emissões? E aí eu pergunto para vocês, essa pequena parcela que é grande responsável por esse problema, ela sente os seus efeitos da mesma forma que a maior parte das populações vulneráveis do planeta? De novo, aí, agora eu estou unindo, né, consumo com emissão de gases de efeito estufa com desigualdades. Né? Então, como buscar a sustentabilidade considerando toda essa complexidade? Veja que aí a gente tem que mexer, alterar, mudar paradigmas econômicos, sociais e ambientais, o que não é absolutamente nada simples. Né? E aí eu trago essas duas fotos para vocês. Né? Certamente, as populações que são chamadas populações mais vulneráveis são as que sempre representadas pela belíssima foto à esquerda, né? São certamente as pessoas que hoje mais sentem os efeitos deletérios, os efeitos negativos das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, quem está pensando nessas pessoas? De novo, a questão da desigualdade. Olhe para a foto da direita, do grupo do G20, que se reuniu no Japão em 2019. Será que existem líderes dessa foto que estão efetivamente dentro de uma agenda de preocupação, respeito e inclusão dessas populações vulneráveis, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico, que, de novo, tem a ver com a busca pela sustentabilidade? A sustentabilidade não pode ser para algumas pessoas. A sustentabilidade tem que ser para todos e todas. Então, veja que, de novo, eu estou fazendo uma provocação aqui de como, em que direção que a gente tem que, não é nem mais uma opção, né? Que direção que a gente tem que caminhar para essa tal e tão almejada sustentabilidade global. Então, gente, eu acho que deu para perceber um pouco por esses exemplos. Claro, são exemplos que trazem componentes de uma forma bem simples dentro dessa apresentação, porque, de novo, é muito mais complexo do que eu acabei de apresentar para vocês, né? Mas a gente tem que encarar a sustentabilidade não mais como simplesmente um desafio ambiental, mas como um desafio social. Sustentabilidade como a emergência climática, é um desafio social e não ambiental. E eu acredito que sustentabilidade é um valor que os países, as pessoas, as instituições e os governos devem cultivar de forma cada vez mais intensiva. Então, a ideia que eu quero transmitir para vocês aqui é sempre que ouvir falar em sustentabilidade, é pensar nos desafios sociais e que sustentabilidade é um valor a ser cultivado. E associado a um valor, nós temos uma série de processos, que são os processos que eu coloquei para vocês à esquerda. Nós temos que garantir espaços de diálogo e participação, temos que buscar justiça,
redução das desigualdades nos mais diferentes níveis. Temos que responsabilizar as instituições, os governos e as pessoas pela busca de soluções. Temos que fazer movimentos de engajamento, ação política, mobilização, dentro de uma lógica menos individualista, mas de uma lógica mais coletiva, baseada em solidariedade. Então, sustentabilidade vai muito além do que simplesmente recolher o lixo corretamente, ou destinar o lixo corretamente, ou fechar a torneira enquanto está escovando os dentes. Tudo isso é muito importante, mas nós precisamos ampliar o nosso olhar para a gente realmente ter uma sustentabilidade não só dentro da nossa casa, com as nossas coisas, mas uma sustentabilidade dentro do nosso território, do nosso país e, quiçá, dentro de todo o planeta. E aí, um outro ponto que eu sempre gosto de trazer nas minhas falas é que sustentabilidade, do meu ponto de vista, está muito associado também à confiança. E esses dois gráficos são gráficos muito interessantes, de novo, não são gráficos, né? São mapas, são ilustrações do planeta, né? Mas que mostram uma pesquisa que foi feita em 1984, onde se perguntou para pessoas em diferentes países: será que podemos confiar na maioria das pessoas? Essa foi a pergunta, né? Pode-se confiar na maioria das pessoas? E aí a gente tem um índice ali que vai de 0%, né, uma escala que vai de 0% a 90%, onde 90% significa que 90% das pessoas afirmaram que sim, eu posso confiar nas pessoas que me cercam, que estão próximas ou da minha cidade, né? E países que têm a cor mais amarelada, que corresponde a 0, 5, 10%, né? São pessoas que responderam que não, eu não posso confiar nas pessoas de forma alguma, ou não posso confiar nas pessoas na maioria das vezes. Veja que o país, o Brasil, né, país aqui da América do Sul, é bastante marcado pela não confiança, ou pela desconfiança, né? Então as pessoas não confiam umas nas outras. E essa mesma pesquisa foi repetida em 2014. E olha que interessante, né? Eu vou até voltar anterior e esse. Anterior, 84, e esse 2014. Vocês acham que o gráfico, o mapa, ele se tornou mais escuro ou mais claro? Para mim, claramente, ele se tornou mais amarelado, mais claro. Ou seja, nesse intervalo da pesquisa, de 84 até 2014, a desconfiança, a não confiança entre as pessoas tem aumentado no mundo. E aí, para mim, isso é muito significativo, porque não existe sustentabilidade se você não confia nas outras pessoas. Se você está fazendo uma coisa, você também quer acreditar que as outras pessoas estão fazendo. A direção da sustentabilidade, né? Você também gostaria ou quer acreditar que outras pessoas estão fazendo. Isso é confiar, isso é confiança, isso é muito importante. Se você não confia nas outras pessoas, isso é uma barreira, um problema muito sério na caminhada para um planeta, para um país ou para uma cidade mais sustentável. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós precisamos urgentemente restabelecer os laços de confiança entre nós, com o governo, com os nossos representantes, para que a gente possa criar conjuntamente esses caminhos. A falta de confiança nos isola os governos, isola os representantes, e isolados nós não conseguimos ou dificilmente conseguimos resolver os problemas relacionados à sustentabilidade. Então, uma das bases fundamentais para a sustentabilidade é justamente rever, repensar, reestruturar os nossos relacionamentos na busca de uma maior confiança entre as pessoas. Então, gente, é essa mensagem final que eu queria deixar para vocês, né? É olhar a sustentabilidade dentro de uma perspectiva mais ampla, não só mais ampla, mais complexa, mas também uma perspectiva mais positiva na busca e dependendo, né, da reconstrução dos nossos relacionamentos baseados em colaboração e confiança. Certamente, à medida
que eu fui dando esses exemplos, fui contando essas histórias para vocês, vocês certamente associaram alguma história da vida de vocês, ou alguma experiência, ou alguma característica da sua cidade, do seu bairro, da sua casa, e isso é muito importante. É muito importante buscar a sustentabilidade de forma local, contextualizada, que faça sentido para você e para a sua comunidade. De novo, trazer a visão da comunidade, e numa comunidade que as pessoas colaboram e confiam umas nas outras, é passo fundamental na direção de uma vida mais feliz e de um planeta mais sustentável. Quero deixar, bom, primeiro, obrigado pela sua atenção até aqui. Quero deixar com vocês o meu contato, o meu e-mail, edson@reconecta.com. Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa conversa, que isso tenha provocado ideias, gerado ideias, provocado reflexões que você possa utilizar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas ações. Eu espero sinceramente poder encontrar todos vocês em uma outra ocasião e deixo aqui um grande abraço para todos e todas. Até mais.